Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o secretário de Estado dos Transportes, Juninho do Pneu, que já está aqui com a gente nos estúdios da CNT Rio. Deputado Juninho do Pneu, tenho uma honra muito grande de recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada. Você sabe, eu já tinha te convidado várias vezes, mas em razão dos inúmeros compromissos que você, como deputado federal, e mais ainda agora como secretário de Transporte do nosso estado do Rio, conseguiu marcar para hoje. Felizmente, nós estamos com você aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, que é tão importante para o nosso estado, de que tem uma relevância de grande comunicação, que está lá caminhando nos municípios e conversando direto com a população. Não poderia deixar de estar aqui ouvindo e participando de um programa tão especial. Obrigado, deputado. Queria logo no começo do nosso bate-papo falar da sua trajetória, não política, mas da trajetória de vida, já que você, tanto quanto eu, é iguaçuana, nascido na nossa Nova Iguaçu, não é isso? Como é que foi a sua trajetória? Como é que foi desde a infância? Você nasceu de berço de ouro, filhos de rico, como é que foi? Ô Mauro, falar de Nova Iguaçu é muito orgulho, que eu sou iguaçuano, e é onde minhas filhas estudam, onde eu moro, e é onde eu nasci e fui criado. Então, fico muito feliz de ser iguaçuano e dizer que a minha vida foi muito diferente do que a população pensa. Eu vim da horta, o meu pai é feirante, agricultor, de feiras, e fui criado ali na região de Aoste. Ali estudei e hoje me casei, tenho 2 filhas e fico muito feliz de continuar morando em Nova Iguaçu. Agora, lá na parte da agricultura, você também trabalhava lá na horta, plantando, colhendo e saindo com teu pai para vender? Como é que era? Fui criado nas hortas e nas feiras, embaixo de tabuleiro e acompanhando meu pai desde quando comecei a andar. É porque às vezes a gente olha assim, o deputado federal, o Juninho do Pneu foi vereador, foi presidente da Câmara de Nova Iguaçu, hoje é deputado federal. As pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, muitas pessoas, imaginam que o parlamento é formado só de gente rica, gente da alta sociedade. Não, é gente que veio lá de baixo, da pobreza, com muitas dificuldades também, não é mesmo? E isso muito me orgulha, de ser filho de agricultor. A minha mãe também sempre trabalhou muito na roça. E isso é motivo de orgulho estar em Brasília representando o nosso estado, Mauro, porque a gente sabe das dificuldades, a gente conhece a realidade do que as pessoas mais precisam. A gente veio lá de baixo, a gente conhece bem de perto, que é isso, somos sensíveis às demandas. Essa vida simples, vida humilde, que veio de baixo, veio lá de baixo mesmo, como trabalhador, junto com a tua família toda, isso ajuda na compreensão dos problemas do povo? A gente viveu a realidade, então é importante a gente debater os temas que a gente efetivamente vivemos na nossa adolescência, na nossa juventude. Então a gente acaba ganhando muito conhecimento. Outro dia a gente estava almoçando lá no Bar da Loura, né? Lá em Morro Agudo ali, né? Aí eu estava conversando com você, não sei se você se lembra, a gente estava falando de taioba, angu com taioba. Tem muita gente que não sabe o que é taioba, né? Principalmente a juventude, né? Meu pai já plantou muito, meu avô tinha no fundo de casa. Hoje a juventude, a maioria não conhece, né? Nós somos sobreviventes, a verdade é essa, né? É dura, é dura. É um leão por dia. Deputado, essa questão da sua passagem pelo parlamento, que foi o senhor era vereador na cidade de Nova Iguaçu e tal, e o seu partido indicou o senhor para uma campanha que foi uma campanha dura, e o senhor acabou sendo eleito, muito bem votado, para deputado federal. Chegando em Brasília, qual foi a sua maior preocupação ou a primeira providência? A gente que passou pelo parlamento, pela Câmara Municipal, acho que a gente ganhou grande experiência, a gente ser presidente da Câmara, tamanho que é Nova Iguaçu, então a gente acaba adquirindo experiência. Chegamos no parlamento, a gente
pôde fazer muitas leis importantes, participar de grandes debates importantes. A gente teve uma sensação de poder ajudar mais o nosso país. Mas lá, com a convivência com os outros parlamentares, que já convivia, eu também já fui vereador, já presidi a Câmara de Nova Iguaçu, você sabe. Mas nesse período, o vereador é sempre a base política, né? Eu fico impressionado, às vezes, com um político que já começa como senador, já começa como deputado federal, não tem experiência da base. E ali no parlamento, especialmente presidindo uma Câmara importante como a de Nova Iguaçu, teve a oportunidade de conviver, ainda antes de ser deputado federal, com vários outros deputados, com vários deputados federais, que foram, inclusive, homenageados na Câmara, não é isso? E essa experiência vai sendo levada quando as pessoas, os políticos, vão crescendo, no seu caso, já de vereador para deputado federal. Viemos ali naquele momento, em 2018, Mauro, para disputar uma eleição que não tem eleição fácil, né? Mas saí de vereador, era presidente da Câmara naquele momento e recebeu o convite para ser candidato a deputado, faltando 6 meses para as eleições. E a gente sabe que era uma tarefa muito difícil, mas não faltou garra, trabalhamos muito e conseguimos sair vitorioso daquela eleição. Primeiro que participei para deputado federal e chegando em Brasília, a gente já é acostumado com o ambiente do parlamento, mas é bem diferente de tudo, né? A gente sai de uma Câmara, que Nova Iguaçu é muito importante, mas você vai lá para Brasília, você vê que é um cenário bem diferente. Deus me deu essa oportunidade de estar lá. Eu nunca parei um dia lutando pelo nosso Brasil, pelo nosso estado do Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro veio com uma mensagem, uma intenção de mudança. Mas ele está encontrando muitas resistências, você concorda com isso? Essa questão da pandemia atrapalhou muito, porque a gente lá presencial é diferente. Acho que a gente no primeiro ano, a gente conseguiu lá votar a reforma da Previdência, foi importante. A gente, ao longo do prazo, você não toma uma decisão dessa, no futuro ia ter um colapso, era uma coisa que tinha necessidade e o parlamento entendeu. E tem muitas pautas lá que a gente precisa dar andamento nas comissões e precisa mesmo que, de fato, vote para o nosso país andar. Você acha que há expectativa boa para os próximos anos? Não falta esforço nosso, Mauro. A gente tem trabalhado muito. Agora eu estou licenciado para estar aqui na Secretaria de Transporte, mas não falta empenho da bancada do Estado, do Parlamento, do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para que o nosso Brasil ande. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Transporte, Juninho do Pneu. Como é que foi o convite do governador Cláudio Castro para você assumir a Secretaria de Transporte? Olha, Mauro, o governador me fez o convite e eu vi, né, que o governador, a vontade que ele tem de dar certo, e agradecer dele me convidar e me botar à frente da Secretaria de Transporte, que é um tema muito difícil nesse momento, mas eu acho que o governador tem sido muito sensível. Eu tenho muitas reuniões na Casa Civil com o Nicola, que é o secretário de governo, para a gente dar um jeito e virar essa página do transporte público no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro tem sinalizado que está olhando para a Baixada Fluminense. Vários secretários, a exemplo do seu nome, para compor o secretariado do governador Cláudio Castro. O último deles, o último a sair, ainda da época, o último nomeado na época do governador Wilson Witzel, foi o secretário da Polícia Militar, o coronel Rogério Figueiredo. Então, hoje é possível dizer que 100% do secretariado é escolha do próprio governador e fruto de várias composições político-partidárias. Acha que o seu nome foi um consenso no seu partido ou foi uma indicação, uma indicação direta, um convite direto do governador? Convite, é claro que foi, porque é ele que tem que convidar, precisa convidar. Mas foi parte de uma composição política também? Foi composição também política, né? E acabou que o governador, fiquei muito surpreso e feliz no momento que ele me chamou para ser secretário. E o governador, naquele momento, me deu uma tarefa que eu sei que não é fácil, né?
E eu tenho visto que ele tem sido muito sensível à questão do transporte público, está atuando diretamente, a Casa Civil, a gente está encontrando caminhos para poder ajudar o transporte público do Estado do Rio de Janeiro. O desempenho da Secretaria de Estado, que é a reguladora de todos os modais de transporte, pode ser ferroviário, aquaviário, Todos os modais. né, rodoviário e tal, todos os modais. Para que ele funcione direito, funcione corretamente, só acha que tem que ter integração com os prefeitos e com as secretarias municipais também? Acabamos de lançar agora, Mauro, a segunda edição do Boletim de Mobilidade Metropolitana do Já no Estado seu do Rio de período. Janeiro. Tem uns 15 dias atrás. E chamamos todos os secretários de trânsito, transporte do Estado do Rio para estar envolvido, os prefeitos. A gente tem dialogado muito, porque é importante a gente andar em conjunto, né? O Estado, os municípios. Então a gente tem feito esse elo muito bem. Com esse boletim, a gente passa a realidade do transporte público devido à pandemia, que a gente está falando aqui do transporte público do Estado do Rio de Janeiro, e com pandemia piorou muito, com a perda de demanda, e a gente vem atuando de forma direta para poder a gente encontrar saída. E com os empresários? Você tem tido boas conversas? Eles têm assimilado qual é a sua intenção lá na Secretaria de Transporte? Tem o representante, que é a FETransport. A gente vem falando, e com qualquer um outro tipo de modal do nosso estado, a gente vem dialogando, os operadores. Sim. O Estado do Rio tem tido já há algum tempo que vem lá das reclamações dos operadores, por exemplo, das barcas, né? É operado pela CCR, por grupo CCR. Às vezes eles falam que vão abandonar, que o contrato não previa isso, ou que o contrato terminou. Que pé está essa situação das barcas? Das barcas, o contrato vence, na verdade, em 2023. Sim. Vence as concessões do contrato das barcas. Mas com a perda de demanda, eles operavam 80 mil passageiros por dia. Hoje está 15 mil. Então, o reequilíbrio disso passa de 1 bi. Então, assim, a situação de barcas é muito difícil, né? A gente sabe, a gente tem acompanhado o que tem passado, e a gente tem uma nova modelagem para ser licitado, que a equipe da secretaria, a equipe técnica, tem acompanhado para a gente licitar uma nova modelagem das barcas. Muito diferente da atual? Está em estudo, né? E a atual, eu acho que o modelo não deu certo. Não foi a expectativa que a concessão, os operadores esperavam. Perda de demanda de passageiros significa perda de dinheiro para as operadoras, não é isso? E aí, no caso das barcas, eu estou me focando muito nas barcas porque é uma preocupação muito grande. O povo que mora em São Gonçalo, o povo que mora em Niterói, porque o Rio de Janeiro é alimentado com mão de obra da Baixada Fluminense, não é isso? E de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, gente que trabalha na capital, né? Você vê que quando tem um feriado, por exemplo, o trânsito está tranquilo no feriado, mostrando que a massa trabalhadora vem ou da Baixada Fluminense ou da região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Agora, ainda assim, mesmo com queda de demanda e com nítidos prejuízos de operação, a CCR tem operado no sentido de não deixar faltar nada, inclusive com manutenção dos equipamentos aquaviários. Isso é verdade? Os técnicos da Secretaria comprovam isso ou ela tem falhado? Em termos de manutenção, a CCR tem feito a parte dela, os técnicos têm acompanhado e têm operado normal. Não tem tido nenhum tipo de acidente, não? Não. Felizmente, né, secretário? Porque às vezes o operador é tão ruim, ou se torna ruim, ou fica relaxado, que ele acaba esquecendo que o bem maior é seres humanos que estão sendo transportados, você concorda? Perfeito. E eles têm tido todo esse cuidado. E a nossa equipe está lá, em cima, cobrando e acompanhando de perto. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Transportes, Juninho do Pneu. Secretário, vou pedir alguns minutinhos para o nosso primeiro intervalo e propor que nós possamos falar dos entes subordinados à sua secretaria
incumbidos na fiscalização dos transportes de todos os modais. Daqui a pouco a gente volta, é um intervalo rápido. Terça-feira, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, o Estúdio B apresenta rodada de entrevista com os prefeitos da Baixada. Lucimar, prefeita de Paracambi. Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí. Professor Lucas, prefeito de Seropédica. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Estúdio B Central. Apoio Fala Baixada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense, Somel Outdoor. Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado federal Juninho do Pneu, secretário de Estado de Transportes. Secretário, você fala muito de mobilidade, nessas tuas andanças aí pelo Estado, pelas prefeituras e especialmente pela Baixada Fluminense. Um grande projeto já está em andamento ligado à mobilidade. Por isso, você vem conversando com os prefeitos, porque não adianta fazer um transporte bem bacana, bem fiscalizado, as empresas colaborando, quando dá aquele nó no trânsito, quando as obras dos municípios deixam um joelho que um ônibus não consegue manobrar, isso tudo é preocupação da Secretaria, né? Essa preocupação, Mauro, que a gente tem com questão de mobilidade, é que os municípios da Baixada Fluminense, os municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense, vem crescendo muito na construção civil, na população em modo geral. Então é mais carro na rua, né? O que era de uns 15 anos para cá, Nova Iguaçu, a forma que está hoje. Estou falando de Nova Iguaçu porque é a cidade que eu moro lá, mas em toda a Baixada e o estado vem desenvolvendo muito. Então a preocupação com a mobilidade é que a gente precisa fazer a questão de obras, de integração dos transportes, senão dá um nó no trânsito que a gente não consegue, às vezes até por causa de um acidente, de ter os gargalos que você fala. A gente precisa então cobrar, fazer que dê certo os planos de mobilidade nos municípios, no estado do Rio de Janeiro. Pois é, esse de construir juntos, né? Construir um projeto, ele não pode ser, como já foi muitas vezes no passado, fruto da cabeça do secretário, até do próprio governador do estado. Não, tem que ser uma construção conjunta, uma construção com todos os entes envolvidos ali, prefeitura. Às vezes tem até iniciativa privada, empresas que quer construir num determinado local, ou que precisa uma rua ser desafetada para poder ampliar um empreendimento. Todas essas coisas são vistas e precisam ser vistas pela Secretaria, com a participação da Secretaria de Transportes. Como, por exemplo, até a sincronização dos sinais, a minutagem dos sinais. Se não tiver um olhar, né, de gente capaz, de técnicos super competentes, preparados para aquilo, a minutagem do sinal causa um engarrafamento gigantesco, não é verdade? Essas sinalizações, sinais, eu acho também, Mauro, que a gente está falando aqui de mobilidade. Quero deixar aqui a importância de ciclofaixa, bicicletário, ciclovias, que é muito importante. Incentivar a população ao uso. Tem que incentivar, Mauro. Acho que chegou o momento que tem que todos os prefeitos, o governo do estado, todo mundo pensar em conjunto. Aproveitar esse momento também que o estado do Rio, com esse RJ, com o pacto que foi anunciado, que a gente tem esse olhar diferenciado, dialogar muito isso com os prefeitos, com o governo do estado, para a gente fazer obras importantes e deixar um legado para o nosso estado. Melhorando a vida das pessoas através da mobilidade urbana. Muito. Falando em mobilidade e infraestrutura, o secretário de Estado de Infraestrutura, deputado estadual Max Lemos, vem com a mesma
com o mesmo tipo de raciocínio seu. Você tem tido interlocução com o secretário de Infraestrutura, o Max Lemos? Mauro, o que a gente tem feito, né, a gente temos todos os mesmos objetivos. Tem reunião do secretariado e a gente vem conversando muito e vem debatendo muitas questões de mobilidade para a Baixada, para o Estado. Então a gente está todo mundo no mesmo objetivo. Então a gente tira um pouquinho de cada secretário, para o Estado dar certo, acho que precisa esse diálogo. De volta aqui ao governador Cláudio Castro, o empenho, o senhor já declarou aqui que ele é super empenhado nessas ações e tal. Agora, recursos para se fazer. O senhor tem expectativa que o governador destine mais recursos para a sua secretaria? Recurso é muito difícil, mas a expectativa é muito grande, né? A gente tem uma expectativa de que a gente consiga fazer alguns investimentos pela secretaria. Então o governador tem vontade política de fazer? Muita. E é bem sensível. Quando a gente conversa, ele é uma pessoa bem acessível também. Então, Cláudio Castro é um governador que vem fazendo a diferença no nosso estado e andando nos 92 municípios. Ele para pouco no gabinete, né? Ele não é de gabinete. O senhor também não, né? Eu acho que essa coisa de gabinete, né? Eu não consigo ficar ali, que eu gosto de andar, eu gosto de estar conversando com as pessoas, entendendo os problemas. E não dá para mim ficar parado. E o governador vocês têm visto também, o governador tem andado muito e com muita vontade de fazer, independente de partido, ele tem cuidado realmente da vida das pessoas. Ele não é um governador que atende só os aliados, não, né? Não vê sigla partidária, não vê cor partidária. Não tem sigla partidária. Ele é sensível à população do estado do Rio de Janeiro. Quer saber o que o povão está precisando. E anda lá com a gente, conhece e anda. Isso é importante, porque o governador que fica só do gabinete despachando, ele não tem a sensibilidade do que está andando. E o Cláudio tem andado e tem feito a diferença. Ele é um governador cobrador? Ele cobra? Ele manda a demanda e ele tem costume de cobrar? Cobra. Hã? Ele é um governador muito atuante e tem conversado e pedido aos secretários que leve as obras, que leva o investimento, que atenda a população, os prefeitos, que tem esse diálogo, entendeu? Estou conversando com o deputado federal Juninho do Pneu, secretário de Estado de Transportes. Metrô também é contigo. Metrô. E aí? Você tem estado lá com a diretoria do metrô, tem conversado bastante. Me contaram, né, que em gestões anteriores, do próprio ex-governador Witzel, a conversa era muito impositiva. Era o Estado com mão pesada sobre os empresários, sobre todos os projetos, e o Estado queria fazer impositivamente, diferentemente do que faz o atual governador Cláudio Castro e o seu jeito também. Qual é a relação da sua secretaria, a relação sua pessoal com a direção do metrô? A gente tem conversado muito com todos os operadores do sistema do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A gente vem conversando com Supervia, com metrô, com Barcas, com Rio Galeão. Então a gente tem atendido a todos e estamos junto com o governo do estado procurando caminhos para o transporte público melhorar no estado do Rio. As conversas têm evoluído positivamente? A gente tem... Porque são tempos difíceis, né? Não é um tempo de fartura, não é um tempo de sobra de dinheiro, em lugar nenhum tem isso. É um tempo é um tempo muito difícil, Mauro, e a pandemia se agravou muito. Com a perda de demanda de passageiro, os operadores estão passando assim, um momento muito difícil. Vou te dar um exemplo, a Supervia que carregava 630 mil passageiros. Dia. Hoje carrega 315, 320. Então, com essa perda de demanda, os operadores estão pedindo uma ajuda do governo do estado. Então, a gente tem 3, 4 reuniões por semana na Casa Civil, tentando encontrar caminhos, porque o estado está também em recuperação fiscal
essas reuniões que a gente tem feito, então a gente chama a PGE, o governador, a Casa Civil tem sido muito rigorosa nessa questão da recuperação fiscal do Estado. É preciso, né? Porque foi um documento super importante assinado pelo governador para que pudesse o Estado ser viabilizado. O Estado estava em processo falimentar. O Estado estava caminhando no sentido da falência. A verdade é essa. E esse programa de recuperação fiscal vem tirando o Estado dessa desgraceira toda que era caminhando no sentido da falência. Mas isso tem que ser rigoroso, e eu percebo... Não, mas é muito rigoroso mesmo, né? Muito rigoroso. E assim, o Estado só vai voltar a ter capacidade de investimento, de entregas, por causa do regime de recuperação fiscal. Foi necessário e foi de alta importância ter o regime de recuperação fiscal para botar o Estado... Agora, cortar recursos, cortar na cara, como se estivesse diminuindo mesmo. É economia rigorosa. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. É desse jeito que é feito? Não, é rigoroso. Tem todo ali um quadro técnico que acompanha, a comissão acompanha ali, e tem que ser rigoroso mesmo, Mauro. A gente entende que a gente tem muita conversa, muito diálogo, e a gente tem visto que eles têm que seguir a risca. O senhor falou muito de Covid, eu queria abrir um parênteses para falar também do Covid, que foi um advento que ninguém esperava no mundo, né? O mundo vem, cada país a seu jeito, tentando debelar essa pandemia, e o estado do Rio também vem sofrendo com isso, né? Então não há solução mágica, né, secretário? É trabalho direto. Ninguém esperava, o mundo inteiro vivendo isso. A gente passou momentos muito difíceis, né? Desemprego, assim, momento difícil, os familiares, as pessoas com seus preocupados, perdendo seus bens queridos, e vendo esse cenário todo, todo mundo apavorado. E a gente nunca parou um minuto, nunca parou um dia de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Você acha que um dos caminhos é esse, não parar? Não parar, né? A gente não pode parar. A gente, com todo cuidado, né? A gente está tendo de usar máscara, de álcool em gel, mas a gente tem que trabalhar. Estou conversando aqui com o secretário de Estado de Transportes, Juninho do Pneu. Mais um intervalo comercial e rapidinho a gente volta, viu, gente? Terça-feira, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, o Estúdio B apresenta rodada de entrevista com os prefeitos da Baixada. Lucimar, prefeita de Paracambi. Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí. Professor Lucas, prefeito de Seropédica. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Estúdio B Central. Apoio Fala Baixada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense. Somel Outdoor. Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado federal Juninho do Pneu, secretário de Estado de Transportes. Secretário, agora eu queria falar mais como deputado. O deputado federal Sóstenes Cavalcante é o presidente do seu partido aqui no estado do Rio. É isso? Do DEM. É o Sóstenes. E outro dia, eu conversando com ele, ele teve várias e boas referências no seu sentido, né? Dizendo que lá no Congresso, a tua atuação na bancada do DEM é de presença 100% e preocupação 100%, é isso? O Sóstenes é o nosso presidente do partido e o partido a gente precisa, Mauro, reconstruir o partido, né? Com a saída do prefeito Eduardo Paz,
do Rodrigo, do Pedro Paulo. Então o partido precisa ser reconstruído. E o Sóstenes tem feito muito bem. É um deputado muito atuante, é um deputado que vem conversando com todos os deputados estaduais do partido, chamou a reunião com todos os prefeitos, chamou a reunião com todos os vereadores. Precisamos fazer uma grande bancada de deputados federais e tivemos nas últimas eleições 6 estaduais. Para a gente repetir a bancada estaduais e federais, ele vem conversando muito, eu venho dando minha contribuição, construindo um ambiente para trazer candidatos para o partido. Só estamos entendendo como é que vai ficar agora essa questão da coligação, se vai ter, está no Senado ou não vai, mas a gente não parou. Mas a Câmara aprovou. A Câmara aprovou. Sim. Agora está a decisão do Senado. Enquanto essa decisão não chega, a gente está montando um partido. Agora, a parte do interior do estado, ali, Campos, Bom Jesus, Itaperuna, você tem viajado para lá também, né? Essa região toda. O povão tá ligado na política? Às vezes a gente vê isso muito disperso aqui na capital, mas eu também percebo que no interior as pessoas prestam mais atenção na movimentação política de deputados, de vereadores. É isso mesmo que acontece? O interior gostou demais, eu tenho rodado muito. A gente que foi lá vereador acaba ficando muito no município, né? Então conhecer o estado, a forma que as pessoas te tratam é muito boa, te acolhe de uma tal maneira. E no modo geral, quando você começa esse ambiente de daqui a pouco falar em eleições, começa todo mundo a entrar no clima, todo mundo acaba se interessando e esse debate acaba sendo caloroso e começa às vezes a mídia bate muito no político, né? Eu mesmo, aqui no Fala Baixada, às vezes eu tenho opiniões ácidas com relação ao comportamento de políticos, de deputados, de senadores, disso, daquilo, mas é preciso reconhecer que o parlamento é o poder mais legítimo do planeta, que dá legitimidade à própria democracia, não é isso? O parlamento é o ponto de equilíbrio da democracia. É verdade. Agora, no interior ou no estado todo, o DEM já está organizado em todos os municípios? Está começando a organizar agora que o Sóstenes é o presidente estadual do partido. Então a gente começou esse ambiente de conversa agora há pouco mais de uma semana. Já com vistas à eleição do ano que vem. Ano que vem, 2022. Tem prefeitos do DEM, tem vice-prefeitos do DEM, tem vereadores do DEM, isso? Tem muitos prefeitos, vereadores e a sede agora aqui no Rio do partido. Então essas reuniões vai ser semanal para a gente organizar o partido. O Sóstenes, o deputado Sóstenes. Aliás, eu queria, através do senhor, convidar o deputado presidente Sóstenes para vir fazer aqui um Fala Baixada. Fala com ele, vem com ele aqui. Vou trazer ele, vai ficar muito feliz de estar aqui. Vamos trazer ele aqui. Nacionalmente, ele está no Diretório Nacional do Partido? Não, nacional é o ACM Neto. Sim, é o presidente nacional. É o presidente nacional ACM Neto, é muito preparado, que é o presidente nacional do nosso partido. E ali ele herdou um legado do avô, que foi o Antônio Carlos Magalhães. Ele organiza, né, o partido nos estados, a presença dele aqui, vai estar aqui dia 9 com o governador, e o ACM tem uma capacidade enorme de lidar com as pessoas, com o partido e reconhecer o nosso trabalho nos estados. É porque teve um tempo que a conversa política ficou assim, sendo muito hostilizada por um segmento da sociedade, da população. O cara fala, deputado, mas não é isso. Tem que olhar quais são, olhar detidamente e ir depurando, vai tirando os piores. Não, vão para outras siglas. Às vezes não são nem piores, mas eles fazem a opção de trocar de partido e isso é legítimo. É da lei, você pode trocar de partido. Tem a janela para você trocar de partido. Isso. Agora abril vai ser um para lá, o outro vai para outro partido. Tem que ver o caráter do parlamentar, né? Acho que a pessoa tem que cuidar. Acho que hoje as redes sociais é um veículo de comunicação importantíssimo para a população brasileira.
Acho que você tem que acompanhar mais a política faz parte da nossa vida e da vida do eleitor. Eu acho que essa palavra foi exatamente a que eu busco falar com muita frequência aqui. Tem que prestar atenção na pessoa, no caráter dela, né? Na contribuição que ela possa vir a dar para a sociedade, não para si. Às vezes a pessoa se elege deputado federal e o povão tem uma expectativa que ele vá para lá e fazer efetivamente coisas boas, coisas positivas. Mas para isso acontecer é bom que o político ouça, né? Ouvir as pessoas. E aí que muitos até colegas seus, depois de eleitos, desaparecem, criando uma expectativa negativa, muito negativa, para todos os políticos, e na verdade não são todos. Tem que depurar, tem que escolher bem, prestando atenção exatamente no que me fala aqui o deputado Juninho do Pneu, no caráter do político, no caráter da pessoa. Aliás, isso serve para a vida da gente, né? Certo. O caráter não é do político, não é do empresário, o caráter é da pessoa, da forma com que ele foi criado, da forma com que ele foi entendendo o mundo. E aí a gente tem gente, tem o com caráter, tem o mau caráter e tem um terceiro que é o sem caráter. O cara não consegue nem ser mau caráter. E isso é que é mais triste. Mas falando aqui, Mauro, eu acho que as pessoas hoje estão mais atentas, né? Estão mais ligadas, né? Estão mais ligadas, estão mais esclarecidas. Eu acho que isso é fundamental para o político também, né? É para o eleitor e para o político. Eu acho que isso tem que andar junto, tem que estar antenado. E a gente que já foi vereador, Mauro, você foi vereador, presidente da Câmara de Nova Iguaçu, isso muito nos orgulha também, a gente faz um mandato muito participativo. A gente está sempre lá com o povão, a gente está sempre lá, a gente chega em lugares que o poder público ainda não foi, não conseguiu chegar lá, o saneamento. E essas pessoas, tu acaba criando uma identidade, acaba criando ali uma relação. Eu, quarta-feira, eu fui num bairro, as pessoas, você é deputado federal, é secretário de transporte, poxa, aqui eu nunca, só veio aqui na época de eleição. Então, esse mandato participativo é muito bacana, as pessoas te veem com um olhar diferente. Isso a gente fica muito feliz. Não abandonar o reduto, né? Isso é... Não abandonar as pessoas ficam chateadas quando... Parece que é uma coisa fora do comum, né? E a pessoa me recebeu tão bem, num lugar onde que não tem saneamento básico e nem um asfalto. Mas se Deus quiser, agora com a ajuda do governo do estado, os municípios vão conseguir fazer muito investimento no estado e nos municípios. Isso é bacana. Deputado... A gente poder fazer parte de um governo que vai ter tantas entregas, investimento, isso a gente fica muito feliz de poder estar inaugurando e entregando com o governo do estado, o nosso governador Cláudio Castro e os prefeitos também. Acho que a população do estado do Rio tem muito a ganhar com essa união que está tendo. Deputado Juninho do Pneu, na metade do seu mandato, foi exatamente no momento em que aconteceram as eleições municipais. E o senhor, muito próximo do prefeito Rogério Lisboa, compôs a chapa do prefeito, sendo candidato a vice-prefeito na cidade de Nova Iguaçu, a cidade que nós nascemos, o senhor nasceu. E aí, depois, no momento em que o senhor teve a oportunidade de optar em ser vice-prefeito de Nova Iguaçu e continuar sendo deputado federal, o senhor resolveu continuar na Câmara Federal. O senhor acha mais produtivo, né, achou mais produtivo naquele momento optar por continuar sendo deputado federal? O senhor teria condição de ajudar mais a cidade do que sendo vice-prefeito? Mauro, a intenção foi que a gente, atravessando um momento muito difícil de pandemia, de Covid, e, consequentemente, a gente, no governo federal, conseguia muito ajudar a nossa cidade. A minha contribuição é muito mais como deputado federal do que como ali vice, que eu consegui trazer de investimento de recursos federais mais de quase 30 milhões.
Através de emendas de parlamentares? emendas parlamentares para o município de Nova Iguaçu. Então a gente entendeu naquele momento que a gente optou estar em Brasília para ajudar de fato o nosso município. É verdade que o prefeito Rogério queria que você ficasse na vice-prefeitura? E naquele momento, ô Mauro, da outra legislatura, eles votaram esse projeto, que eles entenderam que eu em Brasília ajudava muito mais do que como está na vice. Então a gente pediu, quando eles votaram na Câmara, eu fiquei até 2 anos para assumir, a vaga da vice-prefeitura. Na vice-prefeitura. Tinha essa possibilidade, né? A Câmara votou isso, na outra legislatura... Câmara Municipal de Nova Iguaçu votou, naquele momento, que eu em Brasília conseguia ajudar muito mais o município. E é o que aconteceu? É o que aconteceu. Então o senhor agora não, claro, o senhor está no exercício do cargo de secretário de Estado. Mas depois, na época da desincompatibilização do cargo, o senhor vai disputar mais uma vez pela reeleição de deputado federal. É isso a intenção? Em abril tem que descompatibilizar e seguir, estou licenciado da Câmara, vou voltar em abril e retomar nossas atividades em Brasília e vamos disputar a eleição, se Deus quiser. Deputado Juninho do Pneu, eu queria terminar o nosso programa, mas eu tenho aqui um presente para o senhor. A gente tem recebendo muitas demandas de usuários de transporte coletivo da nossa gente, de vários municípios, de Nova Iguaçu, de Belford Roxo, de São Gonçalo, Maricá, São João de Meriti, vários, do interior do estado também. São aqui mais de 50 observações, reclamações, algumas denúncias, que vão desde a falta de uso de máscaras no transporte, que não é muito diretamente ligado à sua atitude como secretário, você pode, né? Isso é da pessoa, de cada um, né? Infelizmente, muitos continuam sem usar as máscaras e contribuindo para que a pandemia demore a ir embora, né? Desde isso até a falta de linhas que foram suprimidas e não voltaram. Pedem também, em muitos casos, a presença do DETRO, que é um órgão subordinado à sua secretaria. Vinculado. É isso? Vinculado à sua secretaria. Então, eu queria passar as mãos de Vossa Excelência, né, como se nós estivéssemos no Parlamento Federal, para o senhor aproveitar o final de semana. Né? Vai ficar na travesseira da cama, para ver todos os dias. Só tem, o Mauro, que também deixar muito claro aqui, a gente vai dar toda a atenção possível, né? O DETRO retomou lá as fiscalizações, tem feito nos municípios. Hoje quem comanda o DETRO? Quem preside o DETRO? O presidente do DETRO é Delmir. O delegado Delmir Gouveia? Delegado é um delegado de Polícia Civil. De Polícia Civil, que está lá no comando e tem parabenizar aqui, que tem feito um belo trabalho à frente do DETRO. Pode deixar que eu vou ter a maior vontade aqui com a nossa equipe de estar aqui cobrando as demandas que você me deu aqui. Pode deixar comigo. Deputado, eu não sei se eu consigo ler em uma semana, porque é muita página. Consegue, claro. Eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Ô Mauro, eu que agradeço e fico muito feliz com o papel que você tem nos municípios da nossa cidade, do nosso estado, de levando um Fala Baixado, de ir lá na dona de casa, no cidadão, ouvindo de fato o que aquelas pessoas passam na vida diariamente nos bairros, nos municípios. Muito obrigado pelo seu belo trabalho e quantas vezes você me convidar, eu vou estar aqui presente. Conversei com o deputado federal Juninho do Pneu, secretário de Estado de Transportes. O Fala Baixado é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até segunda.